A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amado, nesse momento eu quero trazer uma palavra para a nossa vida, uma palavra bem conhecida, mas que essa palavra ela venha falar no meu e no seu coração nesse momento. A palavra do Senhor vai nos relatar em Lucas 5, versículo 1 ao versículo 5 apenas, onde vai falar pesca maravilhosa. A palavra do Senhor diz assim: aconteceu que ao apertá-lo, a multidão parou para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genésaret e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simeão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simeão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Essa palavra, a gente para meditar nessa palavra, e essa palavra ela nos dá um ânimo, essa palavra ela nos dá uma direção. Por que uma direção? Aqui eu medito aonde se encontravam esses homens, Simeão, ali estava Pedro, estava os seus companheiros, onde a palavra do Senhor vai nos relatar que eles passou a noite lançando a rede. Eles passou a noite ali dentro daquele barco lançando a rede, e a palavra do Senhor vai dizer que no decorrer daquela noite eles não conseguiram pegar nada. Onde no amanhecer a palavra do Senhor vai nos relatar que ali estavam eles, à beira do lago, à beira da praia, estava ali, onde a palavra do Senhor vai nos relatar que eles estavam lavando as suas redes. Uma noite cansativa, uma noite onde eles trabalhou e não teve resultado, não teve êxito nenhum ali para eles. E todos eles estavam ali, a palavra diz, eles estavam lavando as suas redes. Mas quando eles estavam lavando as redes, naquela manhã, acredito, cansados, ali chega Jesus. E perto de Jesus havia uma grande multidão, Jesus pregando para aquela multidão, aonde a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele sobe no barco de um deles, sobe no barco de Pedro, aonde a palavra do Senhor vai dizer que ali dentro do barco de Pedro, Jesus estava pregando para a multidão. Mas o interessante é que quando Jesus termina de pregar a multidão, ele fala para Pedro para ir para um lugar mais fundo, e para um lugar distante ali da beira da onde ele estava. E o interessante é que quando Jesus fala para Pedro, a palavra vai dizer que Pedro fala: Senhor, nós passamos a noite lançando a rede. Nós passamos a noite e acredito cansados eles estavam. Mas porque o Senhor manda sobre a tua palavra, lançarei a rede. Aqui eu quero dar uma parada e uma meditada nessa palavra e falar contigo. Quanto tempo você está nessa situação? Ali era uma noite cansativa, aonde não teve resultado.
mais a gente para meditar nessa palavra, a gente olha para essa palavra, olha para a situação. Jesus entrou no barco. Jesus, no amanhecer, entrou no barco. Então, muitas vezes, algo não tem dado certo porque Jesus ainda está fora do barco. Algo não tem dado certo na vida de muitas pessoas é porque Jesus ainda está fora do barco. Jesus ainda se encontra fora do barco. O que é fora do barco? Fora da vida de muitas pessoas. E tem muitas pessoas que falam, eu tenho tentado, eu tenho lutado, mas não tenho visto o resultado. E ali estava Pedro, no amanhecer estava ele. Mas Pedro, quando ele retorna, e Jesus dentro do seu barco, Pedro ele não vai dizer, eu vou lançar rede porque eu tenho experiência. Não. Pedro não vai lançar rede porque eu sou um bom pescador. Não. Pedro vai dizer, eu lançarei sobre a tua palavra. Então deixa eu falar para ti, meu amado. Primeiro passo é deixar Jesus entrar. Primeiro passo é deixar Jesus estar. Segundo passo, não é eu fazer conforme a minha experiência. Segundo passo é, Senhor, eu vou fazer conforme a tua palavra. Senhor, eu vou fazer conforme a tua vontade. Porque aí vai ter resultado positivo na sua e na minha vida. Talvez nós tentamos muitas vezes, do nosso jeito, da nossa maneira, na nossa experiência. E muitas vezes deixamos Jesus fora das decisões, deixamos Jesus fora do barco, fora da nossa vida. Muitas vezes não tomamos uma atitude conforme a palavra, e aonde a gente só lança a rede e não há resultado nenhum. E ali Pedro, quando ele lançou, que ele falou, Senhor, lançarei a rede sobre a tua palavra. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele lançou, naquela manhã, quando ele lançou a rede, aquela rede ela encheu. Aquela rede que passou a noite todinha sendo lançada aqui no TV, com Jesus, sobre a palavra de Jesus, aquela rede, ela foi cheia. E ali, Pedro, naquela manhã, eu acredito que ele se alegrou. E a palavra do Senhor ainda vai dizer que os amigos de Pedro, que estavam lá do outro lado, Pedro gritou e chamou para que eles venham. E ali foi cheio tanto o barco de Pedro, como os amigos de Pedro. Naquela manhã, houve alegria. E a palavra do Senhor também vai dizer numa palavra, fala assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, pelo amanhecer, vem a alegria. Meu amado, a palavra do Senhor, ela é o manual. Ela é o manual do cristão. Se nós dar ouvido a essa palavra, se nós deixar ser direcionado por essa palavra e permitir Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, há mudança, há resultado. Pedro, ele poderia falar, não, Senhor, eu não vou não, estou cansado, vou lavar minhas redes, eu vou descansar, passei a noite afadigado, passei a noite lançando a rede, estou muito cansado. Quando eu descansar, eu volto e vou pescar novamente. Mas Pedro, ele tomou atitude, ele deu ouvido à voz do Senhor e ele voltou. Aonde foi algo negativo para Pedro, aonde foi algo de sofrimento, aonde foi uma noite de fadiga, uma noite de lançando a rede, quando ele deu ouvido à palavra do Senhor, a palavra vai dizer, e foi uma pesca maravilhosa. O título aqui é A Pesca Maravilhosa. Por quê? Porque Pedro permitiu Jesus entrar no seu barco e ainda tomou a posição, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então lance a sua vida sobre a palavra do Senhor, lance as suas decisões, as suas posições, o que você for fazer que seja sobre a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, quando Jesus entra no barco e a gente vai através da palavra do Senhor, há resultado positivo. Mas quando a gente estamos com a nossa força, quando a gente estamos fazendo só através da nossa experiência, é frustrações.
na minha e na sua vida. Então vamos lançar a nossa vida sobre a palavra do Senhor e permitir que Jesus entre nesse barco e faça algo novo na minha e na sua vida. E eu quero falar para ti, não desista. Não desista, meu amado. Apenas faça como Pedro. Sobre a tua palavra eu andarei. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E haverá solução para mim e para você. Amém? E creia, a palavra ela nunca volta vazia. Não desista.